Amém. Glória a Deus, queridos. Quero te recordar, né? É isso que Deus tem tratado conosco. Há um sonho no coração de Deus, né? E isso muitas vezes assim meio que nos deixa meio chocado, né? Porque a gente espera que Deus responda às nossas orações, sim ou não? A gente ora e fala: Deus, eu preciso. Só eu acho que faço essa oração, acho que vocês são bem mais maduros. Ninguém ora isso, né, Wilson? Só nós dois, né? E a gente fica nessa expectativa de que Deus responda às nossas orações. Mas acontece, queridos, que também há um anseio no coração de Deus, também há uma oração no coração de Deus, na qual eu e você podemos responder. Nós podemos responder uma oração do Senhor. Nós podemos viabilizar um sonho de Deus. Estão comigo? E isso é fantástico, né? É muito legal a gente realizar um sonho do irmão. Sei lá, um irmão quer fazer um passeio ou quer um presente e a gente vai lá e realiza aquele sonho, né? Filhos realizando os sonhos dos pais. Você já fez isso, não é? Realizar o sonho do pai de, sei lá, de fazer uma viagem de avião. Não é? Queridos, eu e você podemos realizar o sonho do Senhor. Há um sonho no coração de Deus, irmãos. Estão comigo? Né? Nós podemos surpreender o coração de Deus. Sabe, um Deus soberano, que tudo pode, mas tem algo que eu e você podemos fazer. E pá, falei, pá. Surpreendeu o coração dele. Ele falou: uau, o que é isso? É isso. Então, nós lemos esses dias aí, que eu já me perdi, né? Na última vez que eu preguei, quando foi? Foi na sexta-feira, sexta-noite, 2 Coríntios, o capítulo 6, fala desse sonho de Deus, desse plano do Senhor. E começa ali, ó, né? Começa ali, ó. Habitarei com eles, e entre eles andarei. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Portanto, o Senhor diz: saia do meio deles, saia do mundo, separem-se do mundo, não toquem coisas impuras, e eu os receberei. Eu serei o pai de vocês, e vocês serão os meus filhos, e as minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Aí o capítulo 7. Amados, uma vez que temos essa promessa de habitar, de andar, de estar conosco, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Então, queridos, há um desejo no coração do Senhor e que eu e você podemos viabilizar esse presente ao Senhor. Ele quer habitar no nosso meio, Ele quer viver no nosso meio. E você conhece a Bíblia, você lê a Bíblia, amém? Amém, amém, amém. E a gente vê várias manifestações de Deus no meio do seu povo, sejam manifestações individuais, sejam manifestações coletivas no meio da igreja, não é? E a gente precisa entender um pouco mais acerca disso. Então, um exemplo de manifestação de Deus, né? Jacó estava no Peniel e Jacó lutou com Deus, sim ou não? Amém? Teve uma luta, né? Teve uma luta. Mas é importante a gente entender que, obviamente, ali no Peniel, Deus não estava com toda a sua glória. Deus não estava com toda a sua glória, né? O Senhor estava ali de levinho. Ninguém consegue resistir o Senhor. Mas Jacó teve essa luta com o Senhor. O Senhor não estava com toda a sua glória, com toda a sua presença. Mas teve uma experiência com o Senhor marcante, sim ou não? Já João, lá no livro de Apocalipse, quando teve a revelação de Apocalipse, João viu o Senhor em toda a sua glória. E aí, João vai falar assim: e quando vi cair feito morto? Você entende a diferença, não é? Então, queridos, há moveres do Senhor, né? Isaías viu o Senhor assentado num alto sublime trono, e a fala de Isaías assim: ai de mim, morri, ai de mim, porque sou pecador, estou perdido, hoje que eu morro, porque os meus olhos viram o Rei. Então, queridos, a manifestação de Deus, né? Nós somos gratos pela manifestação de Deus, nós somos gratos pela visitação do Senhor, né? Mas Deus tem algo mais a derramar no meio do povo dele. O sonho dele é: habitarei e andarei no meio do meu povo. Há uma glória maior.
Há uma coisa maior. Então nós somos muito gratos por aquilo que o Senhor tem feito, mas há uma manifestação em Deus, de Deus, em toda a sua glória, e isso é muito poderoso, e eu vou dizer para você que é para esse lugar que nós estamos muito interessados em estar. Amém? Amém? Não vai ficar em pé, ai de mim, a gente vai para o chão, não sei o que há, mas nós temos esse desejo de estarmos diante da presença gloriosa do Senhor. Então, nós falamos também na pregação passada que Deus tira o povo do Egito e no lugar de levar o povo diretamente para Canaã, Deus os traz para si. Amém? Amém? Estão comigo? Está acordado? Deus os traz para si mesmo. E pense comigo, esse povo era um povo acostumado com a experiência, tinha experiências poderosas com Deus. No mínimo 10 experiências poderosas com Deus, as 10 pragas do Egito, onde Deus curvou o Egito, Deus derrotou os deuses do Egito, Deus derrotou o faraó. O povo estava acostumado com o sobrenatural do Senhor. Amém? Experiências poderosas com o Senhor. No mínimo 10. E agora, saindo do Egito, chega lá, o mar está fechado. Mais uma experiência poderosa com o Senhor. O mar abre. E eles passam. Mas de repente o faraó vem atrás. E o que acontece? O mar fecha. Só no mar teve mais 2 milagres ali. Um ele abrir e ele fechar bem na hora certa. Um povo experimentado nos milagres do Senhor. Mas de repente o Senhor fala para Moisés: santifica o povo, porque eu tenho algo mais a revelar a eles. Santifica o povo, porque eu vou levá-los a um nível mais profundo. Por ora eles viram pequenas gotas, pequenas manifestações do meu poder, mas eu quero manifestar em toda a minha glória. E aí nós também lemos o texto, você também conhece, o povo ao se deparar com um monte fumegando. Sabe, queridos, eu leio esse texto, eu acho que eu vou ler uma parte dele agora. Eu fico imaginando um monte assim, meio tipo um vulcão, sacudindo, saindo uma fumaça, né? E o povo ao pé do monte ficou esperando mais uma manifestação daquelas normais do Senhor. Não, tudo bem, amanhã vai ser mais do mesmo. Mais do mesmo. Só que o Senhor tinha algo mais a ser revelado. O Senhor queria levá-los a um lugar diferente. E o povo ficou ao pé do monte. O povo não estremeceram e ficaram tomados de medo. Fala comigo, medo. Então, este relato eu li para os irmãos, né? Estamos cheios de medo. Falou Moisés, não, que Deus não fale conosco. Vai lá, conversa com Deus. A gente está muito interessado em saber o que Deus tem a nos dizer. Mas fala você conosco. Porque se Deus falar conosco, a gente vai morrer. Não é? O plano do Senhor era se revelar a todos, mas eles escolheram ouvir Deus através de um intermediário. Fala aí, misericórdia. O sonho do Senhor de habitar, de estar no meio daquele povo e ministrar a cada um, não pôde ser realizado. Deus teve que usar um intermediário, Moisés. Não foi possível realizar o plano do Senhor. Não foi possível. Então, isso está um relato em Êxodo. Você também conhece a história bíblica. O povo vai perambulando, deveria ter entrado em Canaã, não entraram. E aí agora, em Deuteronômio, Moisés vai relembrar. O primeiro momento em que Deus, de Êxodo, que o Senhor queria se manifestar ao povo todo, Moisés vai relembrar o povo do ocorrido. E a gente chega em Deuteronômio capítulo 5, está na tela. Acompanhe comigo aqui a leitura. Quando vocês ouviram a voz que vinha do meio da escuridão, estando o monte em chamas, aproximaram-se de mim todos os chefes da tribo de vocês, com as suas autoridades. E vocês disseram, o Senhor, o nosso Deus, mostrou-nos o quê? A sua glória. E o que mais? E ouvimos a voz dele vinda de dentro do fogo. O Senhor, o nosso Deus, mostrou-nos a sua glória e a sua majestade, e nós ouvimos a voz dele. E ouvimos a voz dele vinda de dentro do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem,
e que este ainda continua vivo. Deus fala com os caras, a gente aguentou, a gente não morreu. Pode passar. Já passou, né? Agora, por que deveríamos morrer? Agora, porque a gente deve insistir nesse negócio. Este grande fogo, por certo, nos consumirá. E se continuarmos a ouvir a voz do Senhor, o nosso Deus, morreremos. Aproxima-te tu, Moisés, e ouve tudo o que o Senhor, o nosso Deus, disser. E tu nos relatarás tudo o que o Senhor, o nosso Deus, te disser. Nós ouviremos e te obedeceremos. Nós ouviremos e te obedeceremos. O povo, tremendo de medo, não pôde viabilizar o sonho do Senhor. Diante dessa manifestação gloriosa, o povo ficou à margem e escolheu um intermediário. O povo estava, sim, interessado em ouvir a mensagem de Deus, mas temendo, cheio de medo, preferiu ouvir através de um intermediário. E Deus foi privado de viver o plano dele. Falei, misericórdia. O plano do Senhor nunca foi falar por intermédio de alguém. O plano dele é falar diretamente a você. Amém? O Senhor, a gente até musicou isso, né? O Senhor Jesus morreu na cruz para que Deus tivesse livre acesso a mim e a você, para que eu e você tivéssemos livre acesso ao Pai. Mas o medo roubou. De onde vem esse medo? Pergunta para mim, vai. Gostei, vou responder. Porque às vezes os crentes perguntam meio desanimados, sabe, Silvia? Eu falo assim, não, eu não respondo. Né? Aí eu dou uma jogada de água assim para acordar os irmãos. Queridos, o medo nos impede de experimentar o novo do Senhor. Esse medo nos prende na mesmice da vida cristã e nos impede de avançar rumo ao novo do Senhor, rumo às novidades, manifestações gloriosas do Senhor. Então, Moisés vai detalhar, Deus vai desvendar esse medo. Deus vai falar o motivo desse medo. Em Deuteronômio 5, 28 e o versículo 29, Deus vai falar no que se fundamenta esse medo. Ele estava com aquele chororô danado lá. Não, vai lá, Moisés, fala você com Deus, porque se Deus falar conosco não vai dar certo, nós vamos morrer. E olha isso. O Senhor ouviu, Moisés continua. O Senhor ouviu, fala assim, o Senhor ouve. O Senhor ouve as nossas murmurações. O Senhor ouve. O Senhor ouviu quando vocês me falaram. E Ele me disse. Eu ouvi o que este povo disse a você. E eles têm razão em tudo que disseram. Quem dera, fala comigo, quem dera tivesse sempre no coração, essa disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem com eles e com os seus descendentes para sempre. Quem dera, fala aí, quem dera esse povo temesse o Senhor. Quem dera esse povo tivesse disposição em obedecer. Sabe, queridos, o povo ouviu, percebeu a manifestação poderosa do Senhor e ficou tomado de medo e com isso rejeitou um encontro especial, um encontro com a presença gloriosa de Deus. Então, aqui fica claro para nós, o Senhor desvendou o motivo do medo, e às vezes, esse é o motivo do meu medo, do seu medo. Sabe por quê? O medo de experimentar, de dar um passo maior rumo à presença gloriosa do Senhor, se sustenta na falta de obediência. O medo se sustenta na falta de temor. E a gente fica à distância. O versículo 29, o Senhor deixa bem claro o motivo do medo. Quem dera tivesse sempre o coração disposto para temer-me. Fala comigo, temor do Senhor. Temor. E para obedecer 1 ou 2 mandamentos. É isso que está escrito lá? Todos. Obediência completa. Obediência completa.
mas porque às vezes não tememos o Senhor, porque às vezes adotamos uma obediência parcial, a gente fica temendo, morrendo de medo. Então, a gente fica tomado de medo. Quem tem temor do Senhor, então presta atenção, porque agora é uma construção bem lógica, e se você perder um passo, você perde o conteúdo todo. Então, assim, quem tem o temor do Senhor, obedece. Fala para o irmão que está do teu lado aí. Quem tem o temor do Senhor, obedece. Obedece. Quem tem o temor do Senhor, obedece. Quem tem o temor do Senhor, obedece. E quem obedece não tem nada a esconder. Quem obedece não tem nada a esconder, porque a sua vida está na luz. Está na luz. Quem tem o temor do Senhor obedece, sua vida está na luz. E ele não tem medo, ele vai para cima. Ele quer algo novo. Agora, se não tem temor, se não há temor, então não obedece. Ou obedece parcial. E acaba tomado de medo. Acaba tomado de medo, porque vai que eu dou um passo aí e Deus me fuzila. Né? Vai que, fala assim, vai que. Entende? Então, o medo se sustenta, queridos, na falta de temor e na falta de obediência. O texto de João 3, o versículo 20, dá claro para nós. Pois quem pratica o mal, odeia o quê? A luz, e não se aproxima da luz, para que as suas obras, as suas más obras, o seu mau testemunho, o seu mau comportamento, não seja o quê? Manifestos. Ele prefere ficar na penumbra, ele prefere ficar no escurinho, porque no escurinho dá para disfarçar as más obras, mas diante da presença gloriosa do Senhor, não dá. Não dá. Diante da presença gloriosa do Senhor, tudo, nada fica escondido. O nosso coração acaba sendo revelado. Por isso, queridos, que se temos o desejo de experimentar algo novo do Senhor, criar esse lugar onde a presença gloriosa do Senhor precisa estar, nós precisamos ter paixão pelo Senhor, mas nós precisamos ter o temor do Senhor e o obedecer plenamente. Diante da manifestação gloriosa do Senhor, nada fica oculto. Nada fica oculto. Então, é uma condição elementar para ter a presença gloriosa do Senhor. É uma condição. Nós precisamos romper com o pecado. O texto do início fala, saia do meio deles, rompe com isso, rompe com aquilo. É por isso que Deus diz, santifica o povo. O plano do Senhor é se revelar a nós, e a minha e a sua responsabilidade é nos santificar, é romper com o pecado, é nos separar de tudo aquilo que o Senhor tem ministrado. Você que está participando da igreja, a gente já vem há 40 dias sendo ministrados pelo Senhor, para nos tirar da murmuração, nos tirar da maledicência, do orgulho, do ciúme, da inveja, toda coisinha pequena, mas que impede que a glória do Senhor se manifeste. Impede, purifique-se, separem-se. Se queremos a glória, nós vamos ter que romper com o pecado. Por quê? Porque tudo fica descoberto diante da glória do Senhor. Tudo vem à tona diante da glória do Senhor. E nós somos da luz. Amém? Amém? Nós somos da luz. Então a gente dá uma pausa aqui. Vou falar para os irmãos da minha percepção, de experiência, vivendo os moveres do Senhor. Queridos, há grandes moveres do Senhor que são visitações do Espírito. Vivemos, às vezes, em retiro, nos nossos cultos, tem movimentos de visitação do Senhor. E é abençoador. Mas o temor e a obediência precisa ser a marca do cristão. Amém? Mas nem sempre é assim. Falei, eita. Mas nem sempre é assim. E eu percebo, queridos, que, por incrível que pareça, não deveria ser assim, mas eu percebo que nessas visitações do Senhor, de derramar da unção, trazendo cura, trazendo renovo, visitações do Senhor, alguns conseguem, por incrível que pareça, conseguem viver nessa atmosfera de unção, viver nessa atmosfera de sobrenatural, viver nessa atmosfera de milagres, mas mesmo assim cultivando pecados.
Ele consegue viver nesse ambiente de unção, de graça, de mover do Senhor, de visitação. Fala visitação. Visitação do Senhor com uma vida dupla, uma vida torta. Não é certo, mas é terrível, mas acontece. Acontece. E isso muitas vezes coloca em dúvida tudo aquilo que legitimamente o Senhor está fazendo. Porque o cidadão chora, o cidadão cai no espírito, o cidadão ora em línguas, o cidadão, né? Tudo isso é bênção, amém? Amém. Mas sabe o que é? Alguns ainda, mesmo assim, conseguem viver essas visitações, esse mover do Senhor e ainda cultivam uma vida torta. E na segunda-feira não muda de vida, e isso escandaliza, isso põe em descrédito tudo aquilo que Deus fez. Quantos já vivenciaram isso, já perceberam isso? Já percebemos isso? Põe em descrédito aquilo que legitimamente Deus fez. Agora sabe, queridos, o que eu tenho descoberto também? Eu tenho descoberto também que diante da manifestação gloriosa do Senhor, fala comigo, gloriosa do Senhor, aí não dá, meu irmão. Aí não dá para ter uma vida dupla. Aí não dá para ter uma vida dupla. Diante da manifestação gloriosa do Senhor, não cabe no mesmo espaço a glória do Senhor e uma vida de pecado. Não cabe no mesmo ambiente a presença gloriosa do Senhor e uma vida dupla. Não cabe um desejo pelo Senhor e um desejo e um prazer pelo pecado. Então a senha para vivermos a presença gloriosa do Senhor é temor e obediência. É temor e obediência. Então, é importante entendermos isso. Deus não quer nos causar danos com a presença dele, com a sua presença gloriosa. Ele quer vir com a presença gloriosa dele pesada, mas ele não quer nos destruir. Porque onde não cabe, como eu disse, não cabe no mesmo ambiente vida de pecado, pecado sendo cultivado como estilo de vida, e a presença do Senhor. É por isso que nós, como comunidade, se queremos a presença do Senhor, meu irmão, se queremos a plenitude da presença do Senhor, nós temos que praticar 3 coisas. Fala comigo, paixão. Paixão por Ele. Paixão por Ele, essa é a primeira coisa. Segundo, o temor do Senhor e uma obediência total. A que o Bruno pregou ontem, e nem foi combinado. Uma obediência movida por amor. Alguém que obedece com alegria. Porque sabe que isso é o melhor que pode acontecer na vida dele. Se queremos a presença do Senhor, nós precisamos disso, queridos. A paixão atrai a presença, né? A paixão, a intensidade, o ânimo atrai a presença. O Senhor vem, e Ele vem e fala assim, deixa eu ver se eu posso manifestar a minha glória. Deixa eu ver se eu posso vir com tudo, ou se vai ser só mais uma visitação. Deixa eu ver se eu venho com tudo, ou se vai ser só uma gota da minha presença. Deixa eu ver se eles estão prontos para eu habitar e estar no meio deles. Porque o Senhor espera, a nossa paixão, a nossa intensidade atrai a presença dele. Mas o que viabiliza o derramar da glória, a presença por completo, é que ele precisa enxergar em nós temor e obediência total. Amém? Amém? Estão comigo? Você está aí ainda? Não vai embora não, continua comigo aqui. Um autor de um livro, ele chama Tommy Tenney, a gente tem na igreja. Ele relata no livro um amigo dele, americano, aqueles super obesos, bem grandão mesmo, bem pesado mesmo. E esse rapaz super obeso, ele gosta muito das amizades, é uma pessoa que gosta desse convívio social, ele gosta dos relacionamentos, ele curte muito os relacionamentos, mas em razão da condição dele, ele fica impossibilitado de visitar os amigos dele. Porque ele teve uma chateação muito grande, que uma dessas visitas que ele teve, ele foi na casa de um amigo, e ao sentar numa cadeira, ele destruiu a cadeira da casa do amigo. E foi aquele constrangimento para ele, aquela chateação para o amigo, e o amigo pegou outra cadeira e falou, senta nessa. Ele falou assim, não vou sentar, se eu sentar nessa eu vou destruir essa também. É melhor eu ir embora, porque senão eu vou destruir tua casa. E em razão disso,
ele começa agora a se privar daquilo que ele mais gosta, que é estar com os amigos. Mas nessa ânsia de estar com os amigos, então ele criou um recurso. Ele pega o carro dele. Acho que só trocar aqui só. Ixi, já era. Caiu lá. Só um minuto. Agora, eu não sei qual que é mais a linha. Misturei. É esse mesmo. Ele criou um recurso. Ele pegava a caminhonetona dele e ele falava assim, eu vou lá na direção da casa do meu amigo. Né? E ele simulava como... Ele saiu para ir na casa do amigo, mas ele simulava que estava passando por lá. Né? E aí, ele parava na frente da casa do amigo, batia lá, oi aí, tudo bem, tudo? E aí, o que acontece? Não, eu estava passando por aqui. Eu lembrei que você morava aqui, passei para te dar um oi. E ele ficava ali na garagem trocando conversa com esse amigo e olhando para dentro da casa do amigo, vendo se aquela casa tinha condição de receber a presença dele. Vendo se naquela casa tinha uma cadeira reforçada, um sofá reforçado. E o amigo, vamos entrar. Não, estou só de passagem. E ele vai olhando. Rapaz, mas entra. Não, mas eu estou só de passagem. Como é que você está? Como é que estão teus filhos? Como é que está tua família? E ele olhando para dentro e fala assim, puxa vida, a conversa está muito boa, mas essa casa não tem condição de me receber. Tá certo que, amigão, que bom vê-lo. Prazer em vê-lo. Manda notícia. Até mais. Tchau. Entrava na caminhonete dele e ia embora chorando, dizendo assim, puxa, a conversa estava tão boa. Eu queria tanto estar lá, mas essa casa não tinha condição de me receber. Eu não poderia passar pelo constrangimento de destruir a casa de mais um amigo. Queridos, isso tocou profundo no coração do autor, e eu lendo isso, só de lembrar eu choro também. Sabe por quê? Porque esse amigo pesadão é o Senhor. Ele quer estar no nosso meio com toda a glória, com toda a majestade, e a gente chama, e é a presença dele, e ele quer estar conosco, e ele tem prazer em estar conosco, mas ele chega no nosso ambiente, olha para nós e fala assim, puxa, se eu vier do jeito que eu quero, se eu me manifestar do jeito que eu quero, eles não vão aguentar, eu vou quebrar tudo. Eu não vejo nesse lugar uma estrutura para me receber do jeito que eu quero. E então é uma visitação curta. E ele espera voltar uma outra vez. Quem sabe dessa vez pode ser que tenha algo, já esteja resolvido algumas questões para que eu possa vir com a minha glória completa. Queridos, o Senhor precisa ver em nós uma obediência total e um santo temor, para que a glória dele venha com vontade. Para que ele possa habitar, para que ele possa estar no nosso meio. Então, queridos, o temor e a obediência a Deus nos leva a honrar a Deus acima de todas as coisas, como a pastora Renata pregou. Acho que é a segunda pregação. Amando a Deus de todo o coração, de toda a alma, com todo entendimento, com todas as forças. O temor e a obediência nos leva a honrar a Deus acima de tudo, nos leva a amar o que Deus ama e a odiar, a detestar o que Deus detesta. Eu não vou fazer os meus gostos, eu vou viver, vou realizar o gosto do Senhor. Nos leva a obedecer, e obedecer rápido. Não é muitas vezes como os nossos filhos, que obedecem, mas demora. É assim lá na tua casa ou é só na minha? Vai, né? Vai lá lavar a louça, fulaninho, já vai. Você já lavou? Já vai. E acaba por fim não indo. Não é? Então, o temor e a obediência nos leva a obedecer rápido, nos leva a obedecer, presta atenção nisso, nos leva a obedecer mesmo quando não faz sentido. Você fala assim, mas não faz sentido, mas obedece, não é? O Senhor fala para Abraão, eu vou te dar muitos filhos, mas por hora Abraão tinha quantos filhos? Um só, qual o nome? Isaque. E o Senhor fala assim, me sacrifica esse. Faz sentido? Como é que eu vou ter uma multidão de filhos se o único que eu tenho eu vou matar daqui a pouco? Pois é, mas Abraão fez isso. Obedece quando não faz sentido. Obedece, queridos, mesmo quando a gente sai no prejuízo. Mesmo quando a gente está prevendo que não tem benefício nenhum, eu vou sair no prejuízo. Mas obedece. Por quê? Por temor. Temor. O temor nos leva a obedecer de uma forma completa ao Senhor. Então, nós buscamos, queridos, uma
A presença é gloriosa do Senhor. Fala assim, o que buscamos é a presença gloriosa do Senhor. Fala assim, presença. Vira para o irmão que está ao teu lado e fala assim, presença, presença, presença. Por quê? Por que dessa ênfase, pastor? Por que dessa ênfase? Porque presença. Fala de novo, presença, Lucão. Presença, isso aí, boa. Sabe por quê, queridos? Porque hoje a nossa geração, ela está viciada, fissurada na atmosfera gloriosa, no ambiente glorioso, na vibe gloriosa e poderosa do Senhor, num ambiente divino e glorioso, e é bom mesmo. E elas entram, elas estão viciadas nessa atmosfera gloriosa, elas falam, uau! Yeah, é isso, uau, falei, uau, yeah, tal, é isso. Mas viu, mas nós não perseguimos o ambiente, nós buscamos a presença, amém? Entende a diferença? O ambiente só é legal, sabe por quê? Porque ele está. Quando eu entro num ambiente legal, eu não fico assim, uau, olhando para o ambiente. O que eu faço? Eu procuro onde ele está. Eu sei, eu percebo que ele está aqui, cara, mas onde ele está? Porque é ele que eu estou buscando. Os crentes nessa hora sobem na cadeira, grita amém, pula junto com o pastor. Entende? É isso. É isso. Há uma diferença enorme, enorme, enorme. Nós não buscamos um ambiente bacana, uma vibe legal. Nós buscamos a presença. A vibe legal é consequência. Sabe por quê? Porque Ele está nesse lugar. Nós somos apaixonados por Ele, é pela presença dEle. O ambiente muda porque Ele está presente. O ambiente é agradável porque Ele está presente. É isso. É isso. Amém? Estou acabando. Então, irmãos, alguns aqui são pais, né? Quase todos. Imagina essa situação difícil. Você, pai, né? Você não consegue se relacionar com o seu filho de uma forma livre. Você, para se relacionar com o seu filho, é só a distância, olhando assim, né? Oi, Junião. Tem que se esconder, porque o Júnior não pode ver a tua face. Ele só dá uma olhadinha, ele percebe, mas é sempre à distância. Esse encontro é sempre relâmpago. Acabou. Agora só sei lá quando. Imagina que situação difícil para um pai. Esse convívio, um convívio relâmpago. Fala com o filho através de recado. Vai lá e fala para ele. Vai lá e fala para ele o quanto eu o amo. Vai lá e fala para ele o quanto ele é significante para mim. Mas a vontade do pai era ir lá direto e falar assim, cara, eu te amo, filho. A vontade do pai não era ter essa visitação de longe. A vontade do pai era abraçar, tocar, pegar no colo, dar beijo, jogar para cima, fazer exatamente o que o Júnior faz com o Noah. Mas o pai está privado disso, privado disso, privado disso. Que coisa desastrosa, sim ou não? Você conseguiria conviver assim? De forma alguma, amém? Estão comigo? É muito ruim isso, é muito ruim. O desejo de Deus é esse, queridos. Deus não quer nos ver de longe. Deus não quer nos ver através de pequenas visitações. O Senhor quer estar conosco sem barreira, sem restrição, o tempo todo. O Senhor quer dormir e acordar conosco. O Senhor quer nos ministrar pessoalmente, olho no olho. Pertinho, de pertinho. O desejo de Deus é esse. Não é visitações dominicais. Glória a Deus pelas visitações dele. Nós não estamos reclamando daquilo que o Senhor já tem nos dado por graça e misericórdia. Mas viu, vira para o irmão e fala assim, tem mais, tem mais, tem mais, tem mais. E ele quer, tem mais e ele quer. É algo que eu tenho dito para os irmãos, eu tenho colocado no meu coração. Não é pegar o braço de Deus, né? Você já está cansado de ouvir isso, mas é assim, e forçar o braço de Deus, senão você vai derramar a sua glória. Nós vamos vencer, gruda aqui, me ajuda aqui, o Diego, nós vamos forçar o Senhor a fazer. Não é isso. Ele quer fazer. Ele quer fazer. Não, o Senhor vai estar com seus filhos, nós vamos forçar a barra até o Senhor vir. Não, Ele quer. A questão, queridos, é que nós precisamos construir esse lugar para receber Ele.
Nós precisamos reforçar esse lugar para receber Ele. Como é que a gente reforça isso, pastor? Essas estruturas para receber paixão, temor, obediência total ao Senhor. Obediência total ao Senhor. Se clamarmos, queridos, Ele vem com certeza. Ele vem com certeza. Então, a gente ajusta o foco e a gente encerra. A manifestação gloriosa do Senhor é consequência da presença dele. Amém? Amém? Todo mover, todo agir, toda a vibe, tudo, o bacana, é porque ele está. O ambiente é transformado. Então, o propósito da presença gloriosa, presta atenção. O propósito da presença gloriosa, isso pode escandalizar alguns. O propósito da manifestação gloriosa de Deus não é gerar espetáculo, não é causar comoção. O propósito da manifestação gloriosa de Deus não é gerar êxtase na igreja, nos crentes, não é, fala comigo, não é. Não é gerar impacto, não é gerar agito, e aqui pode até te escandalizar, não é gerar cura, não é gerar libertação, não é. Essas coisas acontecem por consequência. A manifestação gloriosa do Senhor, ela cumpre, sabe o que é? Um propósito de Deus. É a realização do plano dele. É a realização do sonho dele e não do nosso. Ele realiza o sonho dele e nós somos abençoados. Estão comigo? É diferente. O mover do Senhor, o agir do Senhor, a presença do Senhor é por Ele, é tudo por Ele. E nós somos apenas beneficiários. O foco é Ele, não nós. Quando Ele se manifesta com a sua glória, com a sua presença, tem cura, sim ou não? Sim, tem cura, tem libertação, tem salvação, mas é Ele realizando o sonho dele. Não tem nada a ver com nós. Porque a gente fica achando, queridos, na nossa teologia equivocada, a gente fica achando que Deus está ao nosso serviço e que Deus precisa. Não. Ele realiza o sonho dele e nós somos abençoados. Amém? Ele realiza o plano dele, e nós somos abençoados. Eu e você, queridos, podemos contribuir de uma forma ativa para a realização do plano do Senhor. Eu e você, nós podemos construir esse lugar para que a glória do Senhor se manifeste. O Senhor já nos deu pistas. Nós já temos experimentado o arrependimento, mas o arrependimento só é arrependimento quando gera o quê? O arrependimento só é arrependimento quando gera o quê? Frutos. Frutos. Movido pelo temor, gera frutos. E que eu e você possamos frutificar esse arrependimento que o Senhor tem trabalhado em nós. Vamos nos afastar, queridos, vamos romper definitivamente com tudo aquilo que atrapalha a presença do Senhor. Vamos romper. Vamos ser uma comunidade que não aceita o pecado como estilo de vida. O pecado é um acidente de percurso. Se pecares, filhinhos, se pecares. Nosso plano não é pecar, mas se pecar, nós temos um Deus fiel e justo para nos perdoar. E a gente vai cair em arrependimento de verdade. Arrependimento de verdade, porque Deus esquadrinha o coração. Vamos chorar e chorar de verdade na presença de Deus, não lágrimas de crocodilo. Chorou porque deu ruim, está arrependido porque deu ruim, porque se tivesse dado tudo certo, estava tudo certo. Se tivesse ficado encoberto, estava tudo certo. Não, nós vamos viver em arrependimento genuíno, para que nós possamos receber toda a glória que o Senhor quer. Fala comigo, Ele quer derramar. Amém, amém, amém. 3 coisinhas que nós precisamos cultivar. 3 coisinhas. Paixão por Ele. Fala comigo, paixão por Ele. Temor do Senhor. E obediência total. Amém? A obediência por amor. Leve, como o Bruno pregou aqui. Amém? Amém. Vamos orar. Vamos orar. Vamos orar. Geralmente a gente termina o retiro, né? Orando pelas pessoas, Deus se movendo e tal. Meu irmão, hoje eu peço para que você ore por você mesmo. Para que você possa alinhar a sua vida aos princípios do Senhor.
Vamos pôr em pé? Vamos pôr todos em pé.